Olá pessoal, vamos continuando dando destaque a algumas edições marcantes na trajetória do Superman, ou Super-Homem, como era chamado na época que era publicado pela editora Abril. Em julho de 94, a Super-Homem Anual 1 foi publicado, com 164 páginas. Na verdade, essa aqui foi edição única, né? Nunca existiu uma Super-Homem Anual 2, mas essa edição aqui ela traz o arco Pânico nos Céus. Aqui o herói ele vai liderar todos os heróis praticamente do planeta contra uma invasão do Brainiac. Então é ação, aventura, muito legal essa edição aqui, você ter na sua coleção. Depois da morte do Super-Homem, né, que foi publicado lá em 93, porque aqui a cronologia estava bem atrasada, né, do Brasil em relação à americana. Então em 93 sai essa edição da morte, depois em 94 começa a vir um retorno, né? Ela termina em novembro de 94. E aí vem em dezembro de 94 o retorno do herói, né? Na sua mensal. Aí aqui ele já está com o visual novo, né? Um cabelo mais comprido. Essas edições aqui foram bem esperadas porque ela marca o retorno dele nas mensais. As mensais continuavam vindo normalmente, mas com histórias atrasadas, antes da morte dele. É meio complicadinho de explicar, mas era o que a gente tinha na época. Então, aí nessa 126 aqui, ele retorna. Isso foi em dezembro. E em dezembro também chega uma nova revista, que era praticamente, era chamada de Co-Irmã. Uma revista de aço vinha aqui marcado aqui, ó, da Superboy, estreando pela editora Abril. E elas meio que eram interligadas, essas duas edições aqui, tanto a Super-Homem quanto a Superboy. Uma história começava numa, terminava noutra e vice-versa. Então era bem legal, era praticamente uma revista só, dividida em duas. Foi bem legal essa fase aqui. Aí chegamos na famosa série, minissérie, né, a Zero Hora, aquela minissérie publicada em retroativa, ela começa do número 4, a segunda edição é 3, 2, 1 e ela termina no número 0, com todo o universo DC sendo reiniciado, né? Essa aqui é aquela bem polêmica que o herói Hal Jordan, que todo mundo gosta, o Lanterna Verde, ele é dominado pelo Parallax, enfim, ele quer se vingar, devido à destruição da cidade dele, e aí sucumbe a esse lado negro dessa entidade Parallax, e realmente ele reinicia todo o universo. Então é zerado. Aqui a última edição do Super-Homem, aqui, ó, número 147. Ela já marca aqui o fim de tudo que existe. E ela, mais ou menos como na época da Crise nas Infinitas Terras, vai chegando a parte branca ali e vai destruindo mesmo o universo, toda a história. Então essa foi a última edição da primeira série de Super-Homem pela editora Abril, a número 147. E aí, como o universo foi zerado, vem uma nova fase, uma nova série de Super-Homem. Todas as revistas DC, né, receberam o número 0 no mês seguinte. E outubro de 96 aqui, ó, Super-Homem número 0. Alguns eventos foram, né, continuaram fazendo parte da cronologia dos heróis, outros já foram esquecidos, mas todas elas começaram do número 0. É uma segunda série do Super-Homem na editora Abril, ideal para quem queria acompanhar, né, fazer a coleção todinha. Os eventos vão passando. Em maio de 98, aí chega a vez do Super-Homem se casar. Essa edição única aqui publicada, uma edição especial, o casamento do Super-Homem. Então tem realmente ele vai se casar com a Lois, e dali em diante era um evento marcante. O Super-Homem é um dos poucos personagens que realmente tem a evolução dele, né? Ele começa, olha aqui a cena final bem legal essa edição aqui, então é bem marcante também. Depois do retorno, né? Depois ele começa a adquirir outros poderes, aí vem aquela tão famosa fase do Super-Homem, né? Super-Homem elétrico, que muita gente detesta. Ele adquiriu novos poderes, né? Isso lá em 98 já, ó, essa aqui é a edição número 23, né, da segunda série do Super-Homem. Ele começa a adquirir poderes novos, e aqui ele ganha, né, poderes elétricos.
Eu acho legal essa fase aqui, mas foi muito polêmica que ela mudou completamente o personagem, mas as histórias eram bem feitas, tá? E aí, o Super-Homem finalmente ganha uma outra edição em março de 99, uma outra revista que é chamada de Super-Homem, o Homem de Aço. Aqui, depois ainda dele adquirir os poderes elétricos, ele ainda consegue se tornar duas pessoas distintas, o mesmo herói dividido em dois. Isso aqui gerou uma polêmica, muita gente detestou essa fase. Era uma fase bem legal, tudo, mas bem diferente do herói. Tinha historinhas muito bem feitas aqui e os desenhistas da época eram sensacionais. A gente avança aí mais no tempo, aí já no ano 2000, aí a editora Abril, ela tem uma boa ideia, mas foi lançada numa época errada. Ela traz aquela linha Premium, então todas as revistas, tanto Marvel quanto DC, elas ganham um acabamento luxuoso, né? Elas deixam de ser publicadas naquele formatinho, ganham o formato americano e, enfim, Superman, aí já com o título Superman, aqui pela editora Abril, número 1 da linha Premium. Essas edições eram muito bem feitas, eram praticamente edições de luxo, mas eram caríssimas, caríssimas na época mesmo. Até aqui a gente vê era R$ 9,90, mas isso aqui na época, em 2000, era um absurdo de caro para uma HQ. E aí, até que durou, acho que durou 17 edições, uma coisa assim, mas aí não teve jeito. Aí logo em seguida já entra a Panini e a editora Abril vai cada vez mais aos tropeços e vai se encaminhando para o final dela lentamente, vai agonizando. Eles ainda tentam lançar, voltam com o formatinho. É lançada aqui, ó, essa linha Planeta DC. Essa aqui é número 1 do Superman, também pequenininha, né, fininha, acho que 30 algumas páginas, 32. Mas aí dura só 5 edições. A Panini já vem para ficar mesmo. Não tinha como competir. Enfim. Aí acaba a editora Abril, acaba todas as linhas. A Marvel já estava com a Panini já. A DC ainda continua um pouquinho mais. Mas enfim, chegamos ao fim aqui dessa fase, dessa era, né? Então, eu ainda vou ter que fazer um terceiro vídeo mostrando alguns acontecimentos da fase do Superman já pela Panini, porque esse aqui já ficou muito grande. Mas vamos lá, vamos pro terceiro. Já teve o primeiro, esse é o segundo. E vamos lá pro terceiro vídeo da fase do Superman no Brasil. Valeu, pessoal!